Essa é a Artemis ou a Snow Peak PP750 e nesse vídeo eu vou contar todos os segredos dela para vocês. Então, se vocês estão curiosos para saber se ela tem uma boa ergonomia, é bem construída, silenciosa, se tem uma boa autonomia, se é precisa, se é potente, então fiquem comigo até o final desse vídeo que eu vou testar cada mínimo detalhe dela para vocês. Roda a vinheta! Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the news and in my mind all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. Olá meus amigos e minhas amigas do Tiro Esportivo, sejam muito bem-vindos a mais um review completaço com padrão shooter de qualidade. Dessa vez eu trago para vocês essa pistola, ou seria uma carabina, enfim, da Artemis PP750 no calibre 4,5, que também é comercializada em outros países sob a marca Snow Peak. Mas antes de começar, eu queria deixar claro para vocês duas questões. A primeira é que, em respeito a você e ao seu tempo, esse vídeo conta com um índice que permite a você visitar pontos específicos do review. A segunda é que o intuito desse vídeo não é vender ou comercializar qualquer coisa, mas demonstrar o potencial real do equipamento para a prática do tiro esportivo. Por isso, eu não passo recomendação de lojas durante o review e nem nos comentários. Para quem está buscando esse tipo de informação, sugiro mesmo que use o Google! Mas chega de conversa e vamos falar da PP750. Como vocês podem ver nas imagens, a PP750 não é um equipamento normal e entender o conceito por trás do seu projeto é fundamental para compreender suas características e os resultados que ela teve nos nossos testes. O seu design foi concebido para entregar um equipamento versátil que servisse a múltiplos propósitos e fosse fácil de transportar e customizar. Ao mesmo tempo que ela pode ser usada como uma pistola de ar comprimido, ela também pode ser revertida em um formato de carabina tática ultra compacta, com suporte à mira ótica, o que torna ela um equipamento com características muito peculiares. É uma pistola e ao mesmo tempo é uma carabinazinha tática, como vocês estão vendo aí. Com relação à sua fonte de energia, ela se trata de um equipamento que se utiliza de ar pré-carregado, ou seja, é uma famosa PCP. Portanto, sua fonte de energia é um cilindro de ar comprimido que, no caso da PP750, conta com 66 centímetros cúbicos de capacidade e pressão de trabalho de 250 bar. Apesar de ser um cilindro com pressão de trabalho de mediana para alta, trata-se de um cilindro muito pequeno, o que gera aí dúvidas e preocupações sobre a autonomia da PP750. Mas aí, para evitar fazer qualquer tipo de julgamento precipitado, eu testei a autonomia dela ao longo do review. Então, se vocês estão curiosos com essa informação, acompanhe o vídeo até o final, que eu vou trazer para vocês a resposta sobre essa questão. Sendo uma PCP, é importante destacar que a PP750 conta com válvula reguladora. Isso mesmo, pessoal, é cilindrinho de nada com uma válvula reguladora. Portanto, é esperado que ela tenha aí uma boa estabilidade entre os disparos. Essa é a grande função de uma válvula reguladora. E também, sendo uma PCP, ela vai exigir alguns outros acessórios para encher o reservatório de ar dela, como um cilindro scuba, uma bomba ou um compressor de alta pressão. Lembrando que não podem ser usados compressores daqueles padrões de oficina, tem que ser um compressor específico. E em caso de dúvida, estou deixando um link aí embaixo na descrição dos vídeos para vocês, falando sobre os procedimentos de recargas de PCP, inclusive o tipo de compressor que tem que ser utilizado. Para quem ainda não sabe a diferença entre uma PCP e uma de mola convencional, ou uma arma regulada ou não regulada, também estou deixando dois links aí embaixo na descrição para dois vídeos que explicam essas diferenças, ok? O cano do PP750 tem 204 mm de comprimento e possui alma raiada por método tradicional de brochamento por bilha, com 12 raias e um twist rate de 1/24 polegadas à direita, como vocês podem ver aí na imagem. É um passo de raia lento se comparado com outras carabinas de ar, o que mostra aí uma vocação para disparar pellets. Esse cano também é totalmente construído em aço e é complementado por esse sobrecano que atua como um abafador e ajuda aí a melhorar o nível de ruído da carabina. Pois bem, apresentada a arma, a gente pode discutir então seus aspectos técnicos, a começar pela ergonomia.
Quando configurada como pistola, a PP750 possui 40,6 cm de comprimento e pesa cerca de 1,108 kg. Já na configuração com coronha retrátil, ela tem 42 cm quando fechada e 67 cm quando aberta, e atinge um peso de 1,471 kg, como vocês podem ver aí no vídeo. Portanto, pessoal, se trata de uma arma bastante curta e leve para uma carabina, mas, por outro lado, é pesada e longa para uma pistola. Ou seja, essa tentativa de balancear o uso dela como pistola ou carabina levou à construção de uma arma que é muitíssimo leve enquanto carabina tática e bastante pesada enquanto pistola. Aquele negócio que acabou ficando no meio do caminho. Mas isso é positivo quando a gente pensa nela como uma carabina tática. Bom, quando configurada como pistola, o que acontece? O centro de gravidade fica à frente do guarda-mato, como vocês podem ver. É uma posição avançada para uma pistola, onde o atirador aí se beneficia mais de um centro de gravidade que recai atrás do guarda-mato. Isso aí força a pistola para baixo, cansa um pouco do atirador. O atirador acaba se desgastando mais para atirar com ela como pistola por causa dessa ponta caída. Muito disso, pessoal, se deve aí ao cano extremamente longo para uma pistola, que faz com que ela tenda a embicar para baixo, como vocês estão vendo aí. Mas esse é o preço que se paga aí também pelo design híbrido que a gente tem dessa carabina. Mas quando configurada como carabina com a coronha retrátil, o centro de gravidade já cai para trás do guarda-mato, como vocês podem ver aí. E isso confere maior conforto usando a carabina em uma posição de tiro tático, mais justa ao corpo, com a mão de apoio sendo utilizada para trazer a carabina junto ao corpo, né? Trazer a carabina bem justinha ao corpo, aí prensando a soleira dela contra o ombro, né? Não é uma posição de apoio de precisão, é uma posição realmente de uso totalmente tático. Para tentar equacionar o uso dessa carabina como pistola ou como arma tática super compacta, a Artemis desenvolveu um sistema com empunhadura de madeira, como vocês podem ver aí, mas que não tem nenhum tipo de regulagem, apenas esse sistema retrátil que permite guardar, né, a coronha, encolher a coronha ou puxar a coronha para trás a partir do acionamento desses dois botões que vocês estão vendo aqui. Ela se trata de uma coronha ambidestra, mas muito simples. Vocês podem ver que ela é simétrica dos dois lados, mas não tem nem sequer um lugar para você apoiar a bochecha, nem nada. Ela é simplesmente um sistema para você trazer a carabina junto ao corpo e gerar certa firmeza. Mas mesmo isso é razoável. Ela não tem aí uma pegada forçada, porque o centro de gravidade está para trás do guarda-mato, mas pela estrutura da coronha, que é montada com essas duas hastes, ela tende a ter certa instabilidade, como vocês podem ver aí na imagem. Veja que eu torço e ela simplesmente se move. Portanto, não é um tipo de coronha que confere firmeza para o atirador. E isso passa uma certa insegurança para quem está aí empunhando esse equipamento. Ela é meio bamba, né? Uma solução que ajuda a minimizar esse tipo de problema é o uso desses apoios de bochecha que eu estou mostrando para vocês aí na tela. Eles ajudam a travar melhor o sistema, como vocês podem ver, garantindo aí maior estabilidade desse equipamento. Então vocês percebem que a torção diminui muito, isso dá mais firmeza e também gera para você um lugar que você pode utilizar para apoiar seu rosto, né, num apoiozinho de bochecha, no caso de uso de uma luneta ou de um red dot. Quem tiver interesse, estou deixando um link aí embaixo de um vídeo onde eu mostro esse acessório trabalhando para vocês, dou mais detalhes sobre ele, ok? Bom, a textura das superfícies de madeira é aveludada e proporciona um toque suave aí ao atirador. A pegada no que seria a telha é feita diretamente no cilindro, que tem 32 milímetros de diâmetro externo. É uma largura fina aí comparado com outras carabinas, né? Principalmente uma pegada de uma carabina tática. Mas por ser um equipamento feito pensando aí numa pegada puxada, recuada, acaba não atrapalhando tanto. Você vai utilizar para trazer a carabina para trás só. Então, apesar de não ser a coisa mais confortável do mundo, mais ajustada do mundo, ele vai te dar aí uma pegada razoável para você trazer a carabina nessa função tática. No geral, dá para vocês perceberem que ela é uma coronha até bem construída, apesar das limitações. Ela não tem cantos secos, né? Você não percebe isso nem na coronha e nem nas partes metálicas da arma. É tudo muito bem arredondado. Todos os pontos têm aí chanfros adequados, curvaturas adequadas, mas também
é uma carabina que não conta com alguns mimos, como os pontos para fixação de bandoleira, como vocês podem ver aí na imagem. Talvez por ser concebida para ser uma coisa bem compacta, os engenheiros pensaram que não seria necessário, que você pode guardar ela de formas diferentes, ok? Então, para quem pretende aí usar ela em campo, é uma coisa para se pensar. Quanto à soleira, ela é feita de borracha, o que passa aí a sensação de ser um material de alta qualidade, mas ela é dura e possui um desenho aí que não é assim muito comum nesse tipo de coleira. Ele ajuda a firmar bem no braço, vocês podem perceber que ele tem um desenho que ajuda a firmar. Ela passa conforto para o atirador no momento do disparo, mas não é assim uma coisa macinha, aquela coronha com regulagenzinha, aquela soleira com regulagem de maciez e tudo mais. Mas ela tem regulagem de altura. Como vocês podem ver aí, eu posso mudar a altura dela e isso contribui para uma pegada de maior qualidade. Se você empunha ela um pouco mais alto, você consegue apoiar no ombro. Se você empunha ela um pouco mais baixo, você também consegue apoiar no ombro. Isso gera bastante facilidade e ela tem um grip bom por conta dessa rugosidade que ela tem aqui, que ajuda a fixar bem na roupa ou no ombro. E aí você consegue trabalhar com ela bem, mesmo que ela tenha sendo meio molenga. É lógico que se você enrijecer ela com aquele apoio que eu mostrei para vocês, fica ainda mais robusta e ainda melhor para empunhar com uma ergonomia melhorada. Em situações reais de uso, eu percebi que a PP750 se mostrou uma arma confortável, com razoável estabilidade aí para uso em posições táticas, mas que não passa tanta firmeza, muito fruto do seu design híbrido, que favorece a portabilidade e agilidade de uso em detrimento de uma maior firmeza e estabilidade do equipamento. Ou seja, não é uma carabina concebida para entregar uma firmeza na empunhadura, mas sim para ser muito prática e fácil de ser usada. Nitidamente, é uma PCP pensada para campo e uso geral e de entretenimento, tá? Carregar para qualquer lado, ela é muito fácil nesse sentido. E por isso ela faz jus a uma nota de 7,9 para sua ergonomia. Mas pessoal, uma ressalva, isso ocorre muito mais em razão do seu peso reduzido e do tamanho compacto, que são benéficos para a ergonomia, do que do equilíbrio e estabilidade da carabina propriamente ditos. Com relação à alimentação, a PP750 é uma carabina com carregamento por meio de side lever e vem com opções de carregamento monoshot por meio desse adaptador e magazine de 9 tiros. No conjunto que eu comprei, veio um magazine como esse apenas. Pessoal, é aquilo, né? Todo mundo quer o segundo magazine. Eu não sei por que os fabricantes ainda não colocam o segundo magazine. Então fica a dica aí para a FXR que está importando e para outros fabricantes que também fazem essa bobagem de colocar somente um magazine. Gente, coloca 2 magazines nas carabinas. Ajuda muito o usuário que acaba tendo dificuldade de conseguir outro no mercado. Então, peçam para os fabricantes colocar 2 magazines. É importante isso aí, ajuda bastante a gente. Bom, pois bem, chega de reclamar aqui, vamos voltar pro side lever. Ele fica numa posição confortável, tá, pessoal? Vocês podem ver que o side lever é bem acessível, mas ele é um pouco pesado para armar e possui algum arrasto. Mas é um side lever bem acabado. A ressalva fica por conta do tamanho. Ele é bem pequenininho e isso é responsável por grande parte do peso ao armar, porque você tem uma alavanca menor para puxar. Então você tem que vencer toda a força da mola com uma alavanca um pouco menor. E isso acaba trazendo essa dificuldade maior para armar e uma maior sensibilidade ao próprio arrasto. Pois bem, pessoal, é o preço que se paga aí por um design focado em construir um equipamento compacto e bem resolvido, né? A PP750 foi feita para ser compacta. Para ser compacta, ela acaba tendo que sacrificar alguns elementos e um deles é o tamanho do side lever. Mas se você for pensar sobre essa ótica, a solução que eu acho que a Artemis deu aqui foi brilhante, porque o side lever realmente funciona até bem e é muito compacto e fica na parede da arma que você mal percebe ele se sobressaindo. Então, em termos de portabilidade, não agarra em nada, não pega em nada, você bota na mochila, você puxa, não sai nada pendurado nele. Então ele é muito prático nesse sentido. Eu achei ele extremamente bem resolvido, apesar de ser um pouco pesado e ter um certo arrasto. Bom, para quem busca tiro de precisão, o adaptador monoshot é importante, pois o carregamento tiro a tiro é indispensável nesses casos. E se vocês querem saber por quê, estou deixando um link aí embaixo na descrição do vídeo que explica essa questão para vocês, ok? E na PP750, ele é um adaptador muito bem feito, fácil de encaixar e tem um espaço aí mediano para carregar com cerca de
15 milímetros. Para quem tem o dedo normal, vai bem. Para quem tem o dedo gordinho, fica um pouquinho mais difícil. Mas o design ajuda, colabora para você conseguir colocar. Ele é preso, pessoal. Vocês podem ver aí que o adaptador é preso por um sistema magnético. E para colocar na posição de tiro é bem simples. É só colocar aqui dentro, como vocês estão vendo, né? Então basta puxar o side lever, encaixar e fechar o side lever tranquilíssimo para colocar. Uma vez fixado, ele fica firme e quando a arma é virada mesmo de cabeça para baixo, chacoalhada com o side lever aberto, vocês podem ver que ele não cai. Então é um sistema que realmente é muito funcional e entrega uma fixação bem boa. Já o magazine é auto-indexado para 9 tiros, feito em polímero e permite a contagem dos tiros restantes por meio dessa tampa transparente. Sua construção é razoável e ele passa aí a impressão de pouca robustez. Parece ser um magazine bem frágil na verdade, ok? Na PP750, o magazine entra pelo lado esquerdo da arma e pode ser recarregado puxando o side lever e inserindo o magazine pela lateral. E ele também possui travamento magnético, que ajuda ele a ficar bem firme na arma, assim como ocorre no monoshot. A posição e as dimensões são muito bons e não atrapalham o uso de lunetas, mesmo aquelas que estão usando mounts mais baixos. E isso é especialmente importante nessa arma, em que red dots e lunetas compactas com mount baixo parecem ser um par perfeito para ela. Eu mesmo utilizo a minha com um mountzinho de 13 milímetros, então o magazine não chega a atrapalhar, ele é bem pequenininho, compacto, então ele acaba até colaborando, contribuindo com o design bem resolvido do equipamento, então achei bem positivo isso. Quanto ao enchimento, ele é feito pela frente do cilindro por meio de um fill probe específico. A entrada de ar conta com essa tampa rotativa para protegê-la, e esse é um esmero construtivo desejável para quem busca uma arma para campo. A sujeira é um dos grandes vilões que causa vazamento nas válvulas de entrada, e uma tampa como essa reduz bastante a chance de entrar sujeira na válvula e de ocorrerem vazamentos que demandem aí a manutenção do equipamento. Assim como ocorre em muitas armas, o manômetro para verificar a carga da carabina fica posicionado à frente do cilindro, na mesma linha do cano, o que, para mim, é uma desvantagem em termos de design, pois compromete a segurança para carregar o equipamento, visto que tende a forçar o atirador a se posicionar na linha do cano, que é totalmente contraindicado em qualquer situação, tá, pessoal? Por isso que eu recomendo atenção em recarregar esse tipo de equipamento, para que sempre o faça observando o manômetro pela lateral. Nunca de frente, tá, pessoal? Sempre pela lateral. E com base no que foi apresentado, eu posso dizer que a PP750 faz jus a uma nota de 6,3 para o seu sistema de alimentação. O acabamento da PP750 pode ser considerado razoável. Ela tem um design que é levemente dissonante, não é aquela coisa linda, harmoniosa, tá? E isso acontece muito em função dessa tentativa de equilibrar um design de pistola com um conceito de carabina compacta com pegada tática. Foi um esforço que a Artemis fez aí para gerar tudo isso, tentando deixar o design relativamente bonito. Mas você percebe claramente que falta um certo equilíbrio no design dela. Por isso que a PP750 não pode ser classificada como aquele tipo de equipamento que chama a atenção por sua beleza. Eu faço esse teste, eu levo no clube, pergunto o que as pessoas acham, pergunto a impressão que elas tiveram, e ninguém achou ela linda. Nossa, que carabina linda. Não. É uma carabina interessante. Bonita, ninguém fala. Interessante. Interessante por conta dessa tentativa de equilibrar dois conceitos que são muito diferentes. Pois bem, a coronha é feita de madeira e é bem executada, mas quando usada na posição tática, esse sistema retrátil passa a sensação da arma ser frágil, em especial por conta desta flexibilidade que vocês estão vendo e dessas pecinhas que tendem a quebrar com certa facilidade. Durante um bom tempo isso foi um problema para quem comprava essa arma por aqui. Eu estou deixando um link aí embaixo na descrição do vídeo onde eu mostro como resolver essas questões. Mas ressaltamos que não há rebarbas e as peças de madeira e alumínio que compõem o corpo da arma são muito bem feitos mesmo, acima da média até da própria Artemis, o que é um aspecto positivo. A Artemis toma realmente muito cuidado na execução dessa arma, ela é uma arma considerada
premium para os padrões da marca. As partes metálicas são muito bem acabadas, a anodização tem uma tonalidade de preto vivo, a aplicação é homogênea, não apresenta defeito significativo ou qualquer tipo de rebarba, a soleira de borracha tem um aspecto firme, com um desenho rugoso, que até pode ser incômodo para alguns, mas que funciona e passa um aspecto de qualidade, e por isso eu posso dizer que a PP750 merece uma nota de acabamento de 7,7. Ela é uma arma que realmente se destaca nesse aspecto, apesar do design dela não ser dos melhores, no restante ela apresenta um acabamento exemplar e muito bem cuidado por parte da fabricante. Com relação à trava de segurança, a Artemis optou por uma manual, o que exige a atenção do atirador para evitar disparos acidentais, ou seja, não vai armar sozinho, gente, vocês vão ter que ir lá e acionar manualmente se quiserem se precaver quando a arma estiver carregada, perfeito? Então prestem muita atenção nesse detalhe. A trava fica posicionada na lâmina do gatilho, é aquele sistema típico que a Artemis utiliza em outras carabinas. O acionamento é macio, tá? Bem confortável, mas exige que os atiradores destros, que são a maioria, deixem a posição de tiro para desarmar, visto que ela precisaria ser desativada com o polegar, como vocês podem ver na imagem. Então eu tenho que virar a mão, tirar a mão para desativar a trava de segurança se ela estiver travada. Não é uma trava de segurança que eu consigo desativar em posição de tiro, que é uma grande desvantagem. E com base nesses atributos, ela faz jus a uma nota de 5,7 para os mecanismos de segurança, muito por essa questão de eu ser obrigado a sair da posição de tiro e de ela não ser automática. Quanto ao gatilho, a PP750 vem equipada com uma lâmina de metal com guarda-mato feito do mesmo material incorporado ao corpo da arma. A sensação tátil da lâmina é razoável. Ela apresenta um jogo sutil que não chega a atrapalhar os disparos, mas ela tem esse canto aí com um chanfrado muito pequeno, o que chega a incomodar quando você pressiona o gatilho, dá aquela sensação de que tem algo pressionando o seu dedo no sentido contrário, algo mais com uma quina mais seca. O chanfro não é suficiente para reduzir essa sensação. O gatilho tem 2 estágios e possui regulagem do curso do primeiro estágio acessível ao usuário. Na configuração de fábrica, ele tem um peso de 1,938 kg para acionamento, como vocês podem ver aí na imagem, o que é elevado para um gatilho em configuração de fábrica. Via de regra, esse nível de peso de gatilho é considerado de difícil operação para a maioria das aplicações, o que é algo incompatível com um equipamento dessa natureza. Mas tem regulagem, tá, pessoal? É que aqui no review a gente sempre faz na condição de fábrica, como o fabricante está te mandando. A negociação não é das mais precisas também. E ele nem sempre você pressiona e vai sentir ele fazer o mesmo movimento, ele tem uma ruptura meio áspera e não é um gatilho muito preciso, mas passa uma boa sensação de segurança, é um gatilho que você sente que ele não vai disparar sozinho, ok? Cabe ressaltar aqui também, pessoal, que se vocês desmontarem a carabina, já não é algo mais acessível ao usuário, não é algo que você pode fazer mantendo a garantia. Há a possibilidade de você fazer mais ajustes adicionais por meio de outros parafusos, mas que vai exigir aí conhecimento técnico para ser feito. Então não é uma coisa impossível, mas é uma coisa que exige conhecimento técnico e não é acessível ao usuário padrão, ok? Acessível ao usuário padrão, você tem ajuste de curso do primeiro estágio. Ponto. Bom, diante dessa qualidade percebida, do peso do gatilho, principalmente do peso, e das possibilidades que seus mecanismos apresentam, esse sistema faz jus a uma nota de 3,6, considerando, pessoal, sempre a configuração de fábrica. Tudo aqui é feito considerando sempre configuração de fábrica. Eu nunca mostro uma arma que foi mexida em nada para vocês. Quanto ao sistema de pontaria, a PP750 possui um conjunto de mira com massa de mira feita de metal integrado ao sobrecano. A massa de mira emprega materiais de alta qualidade, tem uma espessura grossa e não conta com fibra ótica. A alça de mira, por sua vez, é parafusada ao corpo, tem uma largura fina e também não possui fibra ótica. Ela é feita de metal e possui apenas ajuste de elevação por meio desse parafusinho aqui, que solta essa plaquinha e permite elevar ou abaixar ela.
O alinhamento das peças não é dos melhores e é um sisteminha que permite uma visada razoável, que faz jus a uma nota de 6,1. O que é até bom se você considerar que o único objetivo desse sistema de pontaria é ser uma opção de visada para quebrar o galho aí com a mira aberta, tá? Especialmente quando você estiver utilizando essa arma em modo pistola, porque em geral nós não vamos utilizar essa arma dessa maneira. Em geral nós vamos procurar usar acessórios nesse trilho de 11 milímetros que se estende até o sobrecano. Esse trilho permite usar uma luneta ou até mesmo um red dot. Pelo fato da arma ser compacta, o espaço aqui é bem limitado e muitas vezes pode ser necessário usar um trilho de elevação como esse que eu estou mostrando aí na tela para vocês. Especialmente quando vocês forem usar um red dot ou um mount de 20 milímetros ou 22 milímetros que vocês vão precisar fazer a adaptação. Eu realmente recomendo, tá, pessoal? Esse é o tipo de equipamento que fica fantástico com um red dot ou com uma lunetinha compacta como esses que eu estou mostrando aí na tela para vocês. Bom, pessoal, da apresentação da arma e avaliação inicial é isso. Vamos passar agora aos nossos testes para ver como essa arma se sai em termos de ruído, recuo, precisão e também no cronógrafo. Então vamos lá! E como de praxe aqui no canal, o primeiro teste que eu vou trazer aqui para vocês é o nosso teste de ruído, cujo objetivo é verificar quanto de barulho a PP750 faz. Para isso, eu trouxe ela aqui para a linha dos 10 metros com o nosso decibelímetro que vocês estão vendo aí na tela. O decibelímetro mede o nível de pressão sonora emitido por um dado equipamento, nos dando aí um parâmetro seguro e preciso sobre esse tema de barulho. Não é aleatório, não é uma coisa que eu estou achando, não é achismo. Eu estou medindo para vocês esse ruído. E como que é nosso protocolo? Bom, o decibelímetro é colocado a 50 centímetros de distância da arma, perpendicular à linha do gatilho. Eu também ajusto o aparelho para capturar o pico de máximo, para registrar exatamente o nível de ruído no momento do disparo. E com tudo pronto, nós podemos então partir para o nosso teste. Vamos ao disparo. Vejam só, 103,7 decibéis. Esse é um nível de ruído relativamente baixo. Além de não ser um incômodo aí tão grande para quem atira, ele também é baixo o suficiente para não ser um incômodo para os vizinhos próximos, que estejam separados aí por ao menos uma parede da linha de tiro. Isso é bem positivo para quem pretende atirar em casa ou no ambiente urbano, ou seja, uma arma muito versátil nesse sentido. Pode ser usada em campo, pode ser ela é feita para ser usada em qualquer lugar, gente. Versatilidade é o nome dessa arma. E com base nesse resultado, a gente pode concluir que ela faz jus a uma nota de 8,3 para o seu nível de ruído, que é de apenas 103,7 decibéis. E o próximo teste que eu trago aqui para vocês é o nosso completíssimo teste de recuo, onde eu vou analisar o nível de deslocamento da carabina por meio de um teste computadorizado e também o recuo e as vibrações por meio de um acelerômetro, que é esse aparelhinho que está piscando em cima da carabina e que consegue medir a aceleração dela nos 3 eixos, o deslocamento para trás e para frente, o deslocamento para cima e para baixo e o deslocamento lateral. Para ajudar na visualização, eu também vou colocar esse chumbinho sobre o acelerômetro para que vocês vejam como ele se comporta no momento do disparo, e essa linha verde para indicar o efeito do deslocamento da carabina. Quando eu fizer o acionamento, uma nova linha azul vai surgir, mostrando o quanto o equipamento se deslocou para trás, para que tenhamos aí uma referência visual desse deslocamento. Ainda para ajudar na visualização de toda essa dinâmica, eu vou colocar o vídeo em super câmera lenta no momento do disparo, para que vocês consigam acompanhar cada mínimo detalhe. Então vamos ao teste. Como vocês podem perceber, ela teve um deslocamento de 1,9 milímetros para trás, que é um deslocamento moderado, mas que é um pouco acima do esperado para uma carabina PCP dessa potência. O chumbinho, por sua vez, deu só uma balançadinha acompanhando o sentido do recuo, sem nenhum outro impacto ou vibração. Eu vou até passar o vídeo em câmera lenta novamente para vocês observarem o que acontece. Vejam só. Apenas um pequeno deslocamento praticamente imperceptível. Isso pode ser visualizado pelo gráfico do acelerômetro. Vejam só, não apresentou praticamente nenhuma oscilação. A amplitude do eixo X não chegou a 1G. E nos demais eixos foi pouquíssimo perceptível, sendo que grande parte da amplitude no eixo Y e no eixo Z se deve mais ao atrito da carabina com apoio do que vibrações oriundas do disparo propriamente dito.
o que é um resultado realmente excepcional, pessoal. É muito, muito bom. E com base no que ela apresentou aqui, ela fez jus a uma nota de 10 na nossa avaliação, mostrando ser um equipamento de controle fácil, mesmo com as dificuldades encontradas com a sua ergonomia compacta. Ou seja, grande parte dos nossos problemas de ergonomia podem ser compensados com um trabalho aí muito bom no controle de recuo dessa carabina. E finalmente chegamos ao nosso teste de precisão e do cronógrafo. Para isso, eu trouxe a PP750 aqui para a linha dos 10 metros com luneta apoiada para testá-la com nossos chumbinhos padrões. Se vocês ainda não conhecem eles, estou deixando o link aí embaixo para a nossa metodologia que explica todos os detalhes. Então vamos ao teste, eu vou acelerar o vídeo para a gente ganhar tempo. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. The moonlights, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay young forever, we'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna. Pessoal, vocês viram que resultado legal que essa carabininha teve? Ou será pistola? Cara, sempre fico confuso aqui com a PP750, não sei se eu chamo de carabina, de pistola. Depois vocês me contem aí nos comentários se vocês preferem que chame de carabina ou de pistola. Eu sempre fico meio enrolado. Mas o que importa é que ela veio aqui pros 25 e pros 50 metros. Passou com 3 chumbinhos pros 25 e com 2 chumbinhos pros 50. Infelizmente, como vocês sabem, eu não posso filmar no meio da pista, então vou ter que passar direto os resultados para vocês. Então vamos lá. Terminados os testes, podemos passar então à apresentação dos nossos resultados, a começar pelo teste de precisão. Como é de praxe aqui no canal, eu sempre começo apresentando do pior para o melhor. E o pior resultado da PP750 foi com o Tecnogun Vetor, onde ela conseguiu esse grupo aí de 19,01 milímetros. Dá aproximadamente, pessoal, uns 4,99 minutos de ângulo. É um resultado bom
Curiosamente, mesmo sendo o pior resultado da PP750, é um bom resultado comparado inclusive com outras carabinas. Ainda estamos falando de uma moedinha aí de 10 centavos aproximadamente, o que é excelente. O grupo inteiro dentro de uma moedinha de 10 centavos é bom já, mesmo os 10 metros. Tem uns aí que vão falar, uma PCP tinha que dar mais. Ela dá mais, calma aí pessoal. Mas ainda assim é um bom resultado. E se você tirar esses 2 tiros da faixa amarela e considerá-los como flyer, sobra 15,72 milímetros, ou ainda eliminando esses 3 flyers, 11,05 milímetros. É um grupo realmente bem interessante. O Gamo Match também conseguiu um bom resultado com esse grupo de 19,61 milímetros, e se você desconsiderar esses 2 flyers da área amarela, temos 12,89 milímetros de grupo, com 8 tiros concentrados. É por isso que ele foi um tiquinho melhor que o Vetor, porque o Vetor, para cair para esse nível, eu precisei eliminar 3 flyers, aqui eu precisei eliminar só 2. Então, um resultado realmente bom do Gamo Match. Um outro chumbinho que também teve um resultado parecido foi o Gamo Pro Magnum, com esse grupo de 22,11 milímetros, que se você eliminar esses 2 flyers aqui, na zona amarela, você vai ter 12,34 milímetros. 12,34 milímetros são 2,69 minutos de ângulo concentrados aí com 8 tiros. E esses 2 que escaparam. O Pro Magnum ele é um chumbinho que normalmente apresenta esse tipo de flyer mesmo. É raro ele ter um desempenho que não tem esse tipo de escapadinha de um chumbinho. Mas como vocês podem ver, a PP750 conseguiu manter aí um resultado bem interessante também com o Pro Magnum. E o JSB Match Light já foi um pouco melhor, com esse grupo de 17,07 milímetros, mas se eu eliminar esses 2 flyers aqui da beiradinha, cai para 9,8 milímetros, um grupo de 1,82 minutos de ângulo, concentrando aí 8 tiros. Já é um resultado bem melhor, tá? Se não fosse por esses 2 flyers e mantivesse esse grupo, teria sido um resultado assim excelente. Mas tem esses 2 flyerzinhos aí que podem ser inclusive em decorrência do fato de a gente sempre usar chumbinho direto da lata, né? Não tem nenhum processo de seleção. Agora, quando a gente já parte para o mundo dos rifle, o rifle flat e o rifle round, a gente já foi para o universo do muito bom. Vocês podem ver que o rifle Premium Series Flathead fez esse grupo de 13,32 milímetros, que é um grupo já bastante considerável, na casa aí dos 3 minutos de ângulo. E o rifle round foi na mesma toada, com 13,13 milímetros e também 2,97 minutos de ângulo. São resultados já no universo do muito bom, que já levam essa carabina para os 25 metros com esses 2 chumbos. Mas o nosso grande campeão foi o JSB Exact de 8,44. Esse grupo de 13,03 milímetros, e se eu tirar esse flyer, cai para 10,49 milímetros, aproximadamente 2 minutos de ângulo. Já é um grupo bem legal, tá pessoal? É um diâmetro realmente muito pequeno. Se você pegar uma moeda de 10 centavos, sobra muito em volta desse grupo de 10 metros. De novo, deve ter gente falando, mas uma PCP, eu queria que tivesse 1 milímetro. Não, gente, mesmo uma PCP já é um resultado muito bom. 2 minutos de ângulo já é considerado assim um nível bem alto para uma carabina e suficiente também para levar essa carabina para os nossos testes de 25 metros. Mesmo com esse flyer que ela apresentou, se eu incluir, ainda fica dentro dos 3 minutos de ângulo, dando essa capacidade da gente levar ela além. Então vamos ver como essa carabina saiu nos 25 metros. Nessa distância, como era de se esperar, o rifle Premium Series Flathead já começou a apresentar um resultado no universo do razoável. Caiu bastante o desempenho dele, porque é um chumbinho de cabeça chata, né, pessoal? Totalmente esperado. Fez esse grupo aí de 40,82 milímetros, é um grupo já significativo, na casa de 5,54 minutos de ângulo. O JSB Exact, por sua vez, foi o segundo melhor chumbinho, com esse grupo de 24,58 milímetros. Para vocês terem uma noção, nós estamos falando aí de menos que uma moeda de 25 centavos, tá? Um pouquinho maior que uma moeda de 50 centavos a 25 metros. Em termos de minutos de ângulo, ele deu 2,76, então ainda tá um chumbinho no resultado do muito bom. Interessantíssimo aí, passando ele para os 50 metros.
O que também aconteceu com o rifle Premium Series Round, que teve um desempenho realmente muito bom nos 25 metros, superando o JSB Exact com essa carabina. Para vocês verem, ele conseguiu um grupo de 22,96 milímetros, é menor do que uma moeda de 50 centavos, ele cabe borda a borda, embaixo de uma moeda de 50 centavos, e é um grupo de 2,54 minutos de ângulo, lembrando, chumbinho direto da caixa, carabina original, então já é um resultado realmente muito bom, que também leva esse chumbinho para os 50 metros. Entretanto, nessa distância, nem o rifle Premium Series Round e nem o JSB Exact conseguiram entregar resultados do mesmo nível. A PP750 sentiu a falta de energia dos seus disparos e entregou aí um grupo de 94,44 milímetros com o Round, que é um grupo razoável da ordem de 6,18 minutos de ângulo, e o JSB Exact entregou esse grupo aí de 86,17 milímetros, que mesmo que eu considere esses 3 tiros aí da zona amarela como um flyer e tivesse somente esse grupo de 40,96 milímetros que está na zona laranjada com 7 tiros, eu ainda teria um grupo de 2,51 minutos de ângulo, que não seria suficiente para passar essa carabina para os 100 metros. Mas, considerando os flyers, é um grupo razoável. Então a gente não tem aí um desempenho nos 50 metros que pode ser considerado bom ou muito bom. Okay? Muito em decorrência da falta de energia, que no calibre 4,5 acabou levando a perda de velocidade, de energia muito grande e acaba desestabilizando os projéteis nessa distância. Mas ainda assim, para uma carabina desse porte, com um cano desse comprimento, é um resultado que surpreende. Então, como fica a avaliação final da PP750 em termos de precisão? Como vocês podem ver aí na tabela, ela apresentou um resultado da ordem de 2 minutos de ângulo com um flyer, com o JSB Exact de 8,44 grains, isso nos 10 metros, fazendo jus a uma nota 9. Se você olhar nas distâncias superiores, o rifle Premium Series Round desempenhou melhor nos 25 metros, com 2,54 minutos de ângulo e nenhum flyer, fazendo jus a uma nota de 9,2. E nos 50 metros ela ficou com aquele resultado razoável que eu já conversei com vocês. Então a melhor nota que ela obteve foi aos 25 metros com o rifle Premium Series Round, 2,54 minutos de ângulo, fazendo jus a uma nota de 9,2 em termos de precisão. O que já é um resultado muito bom, né, pessoal? Já está classificado aí num patamar acima da nota 9. É uma carabininha que entrega aí um excelente resultado, especialmente pela concepção híbrida que ela tem. Considerem sempre que a estrutura de coronha dela dificulta muito o disparo de longa distância, inclusive, tá, pessoal, apoiado. Porque ele tem uma certa flexibilidade, não é um apoio tão rígido. Então isso daí tem um impacto nesses resultados de tiro de altíssima precisão. E ainda assim, ela entregou esse nível de precisão que vocês viram aí na tabela. No cronógrafo, a PP750 entregou uma potência da ordem de 13,93 joules com Tecnogun vetor olímpico, o que é razoável e compatível com a proposta híbrida dessa carabina. Ela não é nem tão forte quanto uma carabina de vocação e também não é tão fraca quanto uma pistola de vocação. A maioria das pistolas não atingem esse nível de energia, assim como a maioria das carabinas está um tanto acima desse nível de energia. Então a PP750 acabou ficando no meio do caminho, o que era totalmente esperado. Agora, em termos de consistência, aí ela se sobressaiu. Ela entregou aí 0,314% de percentual de desvio, com um desvio padrão de 0,699 metros por segundo, isso com o JSB Exact. O spread foi igualmente bom, com o Exact na ordem aí dos 2 metros por segundo, assim como o rifle Premium Series Round, que também entregou esse nível de consistência, e o próprio Gamo Pro Magnum, que foi surpreendente também com esse nível de spread. Então, pessoal,
é uma carabina que surpreende no sentido de ter uma pré-câmara pequena, um cilindro pequeno, uma válvula reguladora pequena. Então, mesmo sendo uma carabina regulada, ela entregar tamanha consistência não era tão esperado. A Artemis, né, ou a Snow Peak fizeram um trabalho realmente muito bom nessa carabina em termos de consistência, para garantir que ela fosse entregar tiros aí bastante estáveis e compensar grande parte das deficiências que ela tem em outros elementos para conseguir entregar uma boa precisão. Então, como a PP750 ficou em termos de nota nessas cronografagens? Pois bem, a potência ela atingiu 6,8 com o Technogun Vetor Olímpico, que deu 13,93 joules. Mas, cabendo ressaltar que o rifle Premium Series Flathead e o JSB Exact também atingiram níveis de energia muito próximas do Technogun Vetor, ou seja, na casa aí dos 13 joules, perto dos 14, 13,5. Então foi um resultado legal já para essa carabina em termos de potência. Com relação à consistência, ela fez jus a uma nota 10, especialmente pelo desempenho dela com o JSB Exact, que teve esse spread incrível de 2 metros por segundo, um desvio padrão de 0,699, né? E um percentual de desvio de 0,314%. Então é uma carabina realmente bastante consistente, por isso que ela levou esse 10 com o JSB Exact. Lembrando também que ela conseguiu uma boa consistência com outros chumbinhos, inclusive com o Gamo Pro Magnum. E para finalizar nossa análise da PP750, eu trago os resultados dela em termos de autonomia. Como vocês podem ver aí no gráfico, ela foi capaz de entregar 24 disparos regulados. Lembrando que ela também tem aquele pequeno probleminha que acontece em algumas carabinas de entregar o primeiro tiro ou o segundo tiro meio fora. No caso da PP750, ela entregou o primeiro disparo a 215 metros por segundo contra uma média de 212 metros por segundo com o rifle Premium Series Round, que é o chumbinho que a gente utiliza nos nossos testes de string longo. Mas, ainda assim, foram 24 tiros dentro da reguladora e até o limite de carga mínima da carabina, né, o mínimo que eu posso chegar de pressão, ela me entregou 39 tiros. Mas lembrando que esses tiros adicionais que eu tive, né, até o número 39, tem uma perda significativa de velocidade, como vocês podem ver aí no gráfico. Ela vai caindo dramaticamente. Então, a carabina me entrega realmente de tiros úteis, com boa precisão e boa consistência, 24 disparos. Isso confere para ela uma eficiência energética de 6,48% e uma nota de 2,3 em termos de autonomia. Pessoal, é uma nota ruim. Vamos falar a verdade, é uma autonomia ruim também. Ela não tem uma eficiência energética tão alta e também não tem uma entrega de tiros regulados tão alta. Mas, ressaltando que é um equipamento de natureza híbrida, é feita para ser muito compacta, tem um reservatório pequeno, e considerando esse tamanho de reservatório, esse formato compacto que ela tem, a gente pode considerar que esse resultado é bem legal. Tá? Para os nossos padrões não está num nível tão alto, por isso que a nota dela é baixa, mas para as características da carabina, é um resultado bom. Vocês lembram lá no começo que eu disse que conhecer o conceito e a concepção dessa carabina era importante para entender todos os resultados ao longo do review? Esse é mais um ponto onde esse resultado faz sentido e pode ser até considerado legal, bom, diante da concepção da carabina. Tá? Ele não é um resultado bom analisando, comparando com as carabinas que têm a melhor autonomia, ele é um resultado ruim, mas considerando o conceito da carabina, a proposta, ele é bem legal. Tá? Eu esperava menos. Quando eu peguei a carabina pela primeira vez, eu esperava 10 a 15 disparos regulados. Eu encontrei 24. Muito bom. Tá? Muito bom, não em termos de muito bom de autonomia, mas em termos de muito bom, em termos desse conceito dessa carabina, ela entregar tudo isso de tiro. Concluídos todos os testes, eu posso trazer para vocês agora o meu veredito final sobre essa carabina. E para isso eu vou dar uma recapitulada em todos os elementos com vocês. Pois bem, em termos de ergonomia,
é uma carabina aí com uma ergonomia de razoável para boa, porque ela é muito compacta, muito leve, apesar dela ter algumas deficiências, como aquela flexibilidade que a gente tem ali atrás na coronha e alguns elementos que acabam atrapalhando em termos de pegada e de firmeza. Mas essa estratégia de transformar ela numa carabininha tática ajuda a compensar muito disso, especialmente por conta do peso e desse comprimento mais curtinho que facilita muito a vida do atirador. Por isso ela tirou um 7,9 lá em ergonomia. A alimentação dela, ela também conta com um magazine, que é bem simples, mas fica bem preso na carabina, não atrapalha a luneta, conta também com monoshot, a alimentação é fácil por meio de fio probe, ela possui uma tampa para proteger, enfim, é uma carabina também bem resolvida em termos de alimentação, fez de usar uma nota de 6,3. O acabamento é bom, é um acabamento premium para os padrões da Snow Peak e da Artemis, né? Se você analisar, ela é mais bem acabada do que outras carabinas da marca, mas tem um acabamento legal aí, do razoável para o bom já também, que bastante respeito. Você vê na mão essa carabininha, você percebe que ela é refinada, que ela não é um produto mal feito, feito com peças baratas, pelo contrário, ela parece ser feita e tratada com muito carinho pela Artemis. Em termos de sistema de segurança, ela tem uma trava simples no gatilho e que acaba conferindo para ela aí uma nota de 5,7. O gatilho é pesado, arrastado, também não é dos melhores gatilhos, faz aí jus a uma nota de 3,6. Sistema de pontaria. É um sistema de pontaria que resolve especialmente para o âmbito de pistola, considerando dela uma pistola, mas lembrando que é uma carabina com vocação para usar red dot e luneta. O nível de ruído é bom, tá? Fez jus a uma nota de 8,3. Ela tem um nível de ruído baixo, que já não chega a ser tão incômodo para quem dispara e também não vai atrapalhar teu vizinho, se você tiver no mínimo aí um muro separando você dele. O recuo, excelente. É uma carabina com recuo extremamente controlado, praticamente não vibra. É muito bom mesmo, tá num nível assim excepcional o nível de recuo dessa carabina. É bastante controlável, o que ajuda a compensar um pouco da questão da ergonomia. Precisão. É uma carabina bastante precisa, chegou até os 50 metros nos nossos testes, faz bem jus a uma PCP e anda de igual para igual com carabinas reais, de cano longo e tudo mais. Apesar de ser um caninho de pistola curto, ela entrega um resultado de gente grande em termos de precisão. Fez jus aí uma nota de 9,2. E vou mais longe, tá, pessoal? É uma carabina aí com alguns ajustes, pode entregar mais. Tá? Contando aí para vocês. Se conseguir resolver um pouco do problema do gatilho, dar um pouquinho mais de firmeza aí para essa coronha retrátil e fazer uma regulagenzinha aí no martelo, entrega bem aí mais do que isso, tá? Deixando aqui um parênteses para vocês. Aqui a gente sempre considera os padrões de fábrica, mas dá para ir mais longe. Em termos de consistência, surpreendente. A reguladora faz um trabalho excepcional, mesmo com uma pré-câmara pequena, mesmo com um cilindro pequeno. O trabalho que essa reguladora faz é realmente impressionante, tá? A Artemis capricha muito nas reguladoras dessas pistolas, ela acertou muito na mão. Então vale a pena você experimentar a consistência dessa carabina, que com certeza contribui também para a precisão. Potência, não é uma carabina potente. Se você está querendo aquele negócio de furar a panela de pressão, não é a carabina que vai te entregar isso. Ela te entrega uma potência mediana, o que é típico e compatível com esse tipo de carabina, fazendo jus a uma nota de 6,8. Não espere uma carabina super magnum ou uma PCP potentíssima. Não é. O conceito dela é totalmente outro. Ela é uma carabina feita para ser compacta, leve, entregar uma precisão boa, com uma potência razoável para você fazer aí suas diversões de dia a dia, poder praticar o tiro esportivo com bastante tranquilidade. A autonomia é baixa, como esperado, mas em se tratando desse tipo de equipamento, é até legal. 24 tiros é uma entrega boa, né, regulados, com uma carabininha desse porte, dessa leveza e tudo mais. Em média geral, a PP750 entregou uma média 7, o que nos leva ao preço de hoje dela a um custo-benefício de 8,2. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que ele tenha trazido aí para vocês as informações que vocês gostariam de ter sobre essa carabina, que eu tenha mostrado para vocês como é utilizá-la, o que vocês vão encontrar quando tiverem com uma na mão. Se vocês gostaram, por favor, clique em joinha aí embaixo para ajudar o canal. As curtidas de vocês ajudam muito a gente a seguir com esse trabalho, a difundir esse trabalho e continuar crescendo e mostrando esses reviews para vocês. Então, se vocês gostaram desse review e ajudou vocês de qualquer forma, gente, não custa nada clicar no joinha aí embaixo. E se vocês acham que vocês querem me ajudar mais, se vocês falam assim, não, esse canal merece um apoio maior, pode clicar no valeu demais aí embaixo, estou mostrando para vocês no vídeo como é que faz isso, para dar uma contribuição financeira para o canal. Essas contribuições são usadas para ajudar a gente nesse trabalho, para possibilitar que a gente compre chumbinho, que a gente visite o clube, que a gente compre alvo, que a gente compre os materiais para ir fazendo esses testes para vocês. Então, se vocês gostam do nosso canal e querem ajudar ainda mais, o valeu demais aí embaixo, com qualquer contribuição, faz toda a diferença pra gente e a gente fica muito grato com qualquer contribuição. E se vocês ainda não são inscritos no canal, aproveitem para se inscrever, para saber em primeira mão. Nós temos muitos reviews para sair, então se vocês estiverem assinando o canal, estiverem inscritos no canal, vocês vão saber isso em primeira mão, vai sair lá a notificação para vocês e vocês vão estar entre os primeiros a assistir. Pois bem, pessoal, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.